Qual que era esse negócio que você fez aquele pitch? Que você foi demais, cara, naquele pitch. Chamava Listit. Chamava Listite, Era né? uma empresa de venda de material escolar online, que eu Aham. tive a ideia com 12 anos e eu comecei a executá-la com 13. Simplesmente a gente criou uma lógica invertida de comércio eletrônico. Então, venda de material escolar online já existia. Sim. Venda de material escolar nas lojas tradicionais já existia. Mas alguém que pegasse e fizesse para as mães de maneira rápida, fácil e dinâmica não existia. E eu encontrei aquele gap do mercado, aquela necessidade, e eu numa loja, comprando meu material escolar, vi as mães numa fila enorme. Nossa, eu lembro disso, cara. Minha mãe indo comprar material escolar. Cadê o caderno? Esqueci um negócio, volta. Exato, e aí todo mundo com marca-texto, marcando, e produtos em falta, preços não tabelados, as lojas subindo preço no período de venda de material escolar. Eu vi aquilo e me deu um estalo, um insight, um sentimento diferente, eu não sabia o que E era. você reparou indo com a sua mãe comprar o teu material escolar? Na loja. Animal. Reparei, tive aquele insight. Eu peguei um pedaço de guardanapo e a gente foi almoçar logo depois. E eu anotei no pedaço de guardanapo aquela ideia que eu tinha tido e eu desenhei algumas telas. E aquilo ficou na minha cabeça, martelando. Eu acho que minha intuição tava dizendo, putz, esse negócio é bom, velho. Tem o potencial de fazer diferença na vida das pessoas e na minha própria vida. E desde muito pequeno, eu sempre fui um moleque sonhador. Sempre. Se você me perguntasse, quando eu tinha uns 7 anos de idade, o que é que eu queria ser, a minha resposta necessariamente ia ser, eu quero mudar o mundo. E tem isso escrito, tem isso no primeiro texto que eu escrevi na minha vida, quando eu tinha uns 6, 8, sei lá, uns 7 anos de idade, na minha alfabetização, sei lá quantos anos eu tinha, eu escrevi lá, eu quero mudar o mundo. É muito louco isso. E eu sempre fui empreendedor, então eu sempre criei negócios. Antes dessa empresa, as pessoas olham pra mim e falam assim, Davi, você começou a empreender com 13, né? Não, irmão. Eu sempre empreendi. Eu já vendi chicletes, já vendi cupcakes, já vendi material escolar antes mesmo de criar a Listite. Quando as professoras pegavam e pediam, tragam um transferidor, por exemplo, eu comprava transferidor e ia entregar nas outras salas, para quem não tivesse levado, quem esqueceu, para não levar falta, para não levar ocorrência por ter esquecido o material. Justo. Então, essa mentalidade empreendedora, esse espírito vendedor sempre esteve dentro de mim. E olha que louco, porque a galera... eu conto muito até no Seja Foda, uma passagem que eu comecei vendendo ficha na escola e tal. É uma história que a galera gosta muito. E eu falo com muito orgulho que eu comecei a empreender ali, cara, porque foi muito importante pra mim aquela experiência de vender na escola. Eu lembro que amigos meus, na hora que ia vender, principalmente pras menininhas, pô, Caio, não vende pras meninas não, vai achar que você tá, sabe, tá precisando, tá necessitado. Eu já comecei a perceber que, pô, o vendedor é mistificado, muitas pessoas têm vergonha de quem começa pequeno, e aquilo foi um calo, me deixou mais cascudo lá pra frente, aquelas passagens, né? Não deixa a gente mais sem cascudo, dúvida. né? E eu também não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, eu tenho orgulho de falar isso. Nossa, eu acho uma puta história, cara. Eu comecei a empreender assim, esse foi meu start, esse foi meu começo. Eu aprendi a vender assim, eu aprendi a ter esse tino de entender e falar o que o cliente gostaria de escutar vendendo cupcakes no colégio. Eu aprendi sobre gatilhos mentais vendendo cupcakes no colégio. Cara, os cupcakes deliciosos, macios, suculentos, usando gatilho mental pra vender sei lá, com 11 anos de idade. E sabe o que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi aquele vídeo? Eu acho que eu vi aquele vídeo antes de te conhecer, Qual, cara. Shark Tank? Daquele Shark Tank. E tem o grande ponto de atenção é você tinha o quê? Uns 14? Tinha 14 quando gravei. 14 anos, cara. A sua dicção, a sua oratória, o teu brilho no olho, pô, na frente de, cara, pera lá. Né, pera lá, você tá num programa de TV, você tem 4 tubarão ali te olhando, né, você tem aquela pressão, cara, 30 segundos ali pra fazer o seu pitch. E o tempo, atrás. Não, e a galera adorou, a galera ficou de boca aberta, então, pô, foi uma puta escola, né? Demais. Já a gente fala sobre o Shark Tank, mas tem uma passagem que eu quero muito contar, que eu lembro bem que o meu pai tava na praia com os amigos dele. E aí eu cheguei, tava com os meus amigos e encostei, e teve um amigo do meu pai que olhou pra mim e falou assim, ô Davi, me diz uma coisa, se seu pai escutar, me fala a verdade, vocês estão passando necessidade em casa? Aí eu, não, por quê? Porque meu filho disse que você vende cupcakes no colégio, tá acontecendo alguma coisa que seu pai não quer contar pra gente? Não tá acontecendo nada. Eu tô apenas explorando meu potencial, eu tô apenas aproveitando esse ócio, aproveitando esse tempo que eu tenho disponível pra ganhar meu próprio dinheiro. E isso aconteceu por diversos motivos. Aconteceu por características que já eram minhas, natas do meu comportamento, de quem eu sou como ser humano, da minha essência. Tanto é que eu fui fazer... Foi muito engraçado isso. Eu tô escrevendo meu livro novo,
Opa! Novidade. Opa! Spoiler em primeira mão, tá? Opa! Primeira mão. E eu fui... Dá pra dar alguma coisinha ou não? Do quê? Sei lá, alguma coisa, cor da capa, alguma coisa. Eu não tenho... Eu tenho um texto só. Eu tô 80% pronto. Já tem título? Já tem título? Tem título. Vai ser o Manifesto dos Jovens Protagonistas. Que legal. Onde a gente vai falar para as pessoas, falar para a sociedade tudo que os jovens querem falar para todo mundo. Então vou dar voz, vou dar capilaridade para esse movimento, para essa ideia dos jovens. Hoje você tá com quantos anos? Tô com 20 anos. Nossa, tá velho. Tem demais, base um negócio desse? Oh, tá velho, demais. Cara, quando você falou, o sentimento de nostalgia, quando eu olho pra capa do meu livro, pra mim eu mesmo. Eu olho e eu vejo, caramba, eu estou ficando velho. E é impressionante que a minha cara continua do mesmo jeito. Eu tenho 20 anos com a cara de 15, com a cara de quando eu lancei meu livro. Ai, cara, é demais isso. Mas continua. Eu tava falando que eu fui fazer entrevista com as minhas professoras do ensino fundamental e do comecinho do ensino médio. Pra perguntar pra elas, cara, quem é o Davi? Eu queria entender o porquê eu fiz o que eu fiz. Muita gente olha pra mim e pergunta, Davi, por que você começou a empreender? Você já nasceu empreendedor? Você se tornou empreendedor? Foi por pressão dos seus pais? Foi pressão da sua mãe? O que aconteceu? Explica. Nem eu sabia explicar direito. Eu fiz muita coisa de maneira intuitiva. E hoje, quando eu aprendi a teoria da coisa, eu olhei pra trás e eu vi, cara, eu acertei muito mais do que eu errei. Eu poderia ter errado muito mais do que eu acertei. E eu fiz tudo de maneira intuitiva, porque eu sabia porra nenhuma quando eu tinha 13 anos. Como foi que isso aconteceu? Como é que se explica isso? E aí eu fui querer estudar a minha própria vida para ajudar outras pessoas a seguirem um caminho parecido com o meu. Porque eu identifiquei que muita gente utilizava da minha história como base para construir sua própria. E se nem eu mesmo estava entendendo o suficiente sobre a minha história, como é que eu ia ajudar outras pessoas? E foi aí que eu me baseei na minha história para criar um método de educação protagonista que virou várias coisas depois, que inclusive vai estar registrado nesse livro. Mas as minhas professoras, elas olharam para mim e falaram assim, Davi, era impressionante o quanto que você sempre foi líder. O quanto que você sempre foi resolvedor de problemas. Uma professora minha falou de uma passagem que a gente estava plantando pé de feijão na escola. E o meu pé de feijão era o mais bonito, era o mais decorado, era o mais arrumado, porque eu sempre fiz mais do que fui demandado. E um pé de feijão caiu no chão. E eu era o primeiro a correr lá e pegar o pé de feijão e colocar a terrinha dentro. Sempre fui proativo. Cara, esse é o meu perfil. Eu lembrei disso agora, que interessante, velho. E você falou num ponto que é um ponto de dor pra muita gente aqui, porque tem muitas pessoas que sabem fazer alguma coisa, mas não sabem ensinar aquilo que fazem. Porque é uma segunda habilidade. Primeiro é fazer e a segunda é aprender a ensinar o que fez. E é muito aquele connect the dots, né? Olhar pra trás e conectar os pontos e entender a lógica do teu próprio caos. Por isso que eu acho muito legal isso, quando você para pra refletir. Quantas vezes, acontece demais isso, quando você às vezes lê um livro, você, nossa, eu faço isso, é uma técnica que nem sabia que existia. Então quando as pessoas percebem esse padrão e poder colocar, e quando você ensina alguém, você aprende duas vezes também, né? Sem dúvida, e você vai validando o teu método, né? Quando você ensina alguma coisa pra alguém, essa pessoa aplica e ela começa a ter resultados reais, você compara os resultados que você teve, tendo aquelas atitudes, e o resultado que essa pessoa teve, tendo as atitudes que ela teve, você consegue ter um nível de aprendizado e uma profundidade em relação ao que você está ensinando muito maior. E é isso que eu estou conseguindo com a minha mentoria. É aplicar o método que foi aplicado na minha vida, que me trouxe resultados, na vida de outros jovens. E eu consigo ter o feedback em tempo real do que está sendo feito a partir deles.